Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a entrevista do Barroso no Roda Viva. O Barroso teve lá no Roda Viva, sim, ainda existe o Roda Viva, cara, ninguém mais assiste. Mas ainda existe o Roda Viva, o pessoal vai lá e faz as perguntas e coisa e tal, aquele papo todo, que na época que era apresentado pelo Augusto Nunes, era muito famoso o programa, tinha muita audiência e coisa e tal. Hoje em dia quem apresenta é a Vera Magalhães e tá cheio de esquerdista. Enfim, mas o interessante dessa conversa do Barroso no Roda Viva foram duas coisas. Primeira coisa que deu para ver que o cara sentiu, meu amigo. O cara tá apavorado com a possibilidade de sofrer sanções Magnitsky. Ele próprio fala que tem muita ligação com os Estados Unidos, a gente sabe que ele tem patrimônio lá nos Estados Unidos, então ele está muito preocupado com isso, né? E a outra situação é que parece que ele está disposto a aceitar a anistia. Então ele falou, olha, seja lá o que o Congresso faça, a anistia pode passar pelo STF. É aquilo que eu falo para vocês, a solução deste problema é esse. É o Congresso aprovar a anistia mesmo, ampla, completa e restrita, livra todo mundo, acaba com essa bagaça idiota que o Alexandre de Moraes inventou. E o STF vai ter reclamação, o Alexandre de Moraes vai votar contra, né? Não tenho dúvida. O Gilmar Mendes, eu não sei não, tá? O Gilmar Mendes, eu não tenho certeza. Ele tá muito macho, né? Tá criticando muito Trump e coisa e tal, mas eu não sei se na hora H ele vai votar a favor mesmo. De qualquer forma, a anistia vai acabar passando pelo STF, não pelo Alexandre de Moraes, mas pelos outros ministros. Vamos entender essa entrevista aqui do Barroso, porque ele falou um monte de coisa interessante aqui que mostra que o cara está percebendo o tamanho do buraco que eles se meteram. Essa notícia foi sugerida por Tem que votar no Aécio, Rouanet financiou o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Barroso então teve na TV Cultura, agora, essa entrevista foi recente, depois da Magnitsky na mulher do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Evidentemente ele criticou isso, falou que é errado, né? Soberania, soberania e não sei o que lá. Mas ele falou aqui num eventual projeto de anistia do Congresso passará obrigatoriamente pela Corte. O modo como vai ser feita essa anistia é passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida. Não deveria ser, né, Barroso? Mas sim, eu concordo com ele que nesse momento tudo passa pelo STF. A concessão ou não anistia é uma competência do Congresso. E verificar se ela é constitucional ou não é a competência do Supremo Tribunal Federal. Seja o que o Congresso faça, será passível de controle pelo Supremo, disse ele no Roda Viva. Ou seja, a impressão que ele dá é que ele topa anistia no STF. Eu acho que tem uma chance disso acontecer, porque o cara está realmente para baixo. Olha só. Barroso lamenta frase sobre derrotar o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz, né? Ele continua dizendo que não, que derrotamos o bolsonarismo, não o Bolsonaro, e não sei o que. O Barroso é pior ainda, cara. Vocês claramente acham que um movimento político que surgiu no Brasil é ilegítimo, que não pode. O bolsonarismo não pode, porque a gente não gosta dos bolsonaristas, eu acho o Peter feio, eu acho os bolsonaristas tudo feio, então não pode. Meu amigo, não é assim que funciona a coisa, não. Se estivéssemos numa democracia, você tem o direito de não gostar do movimento. É lógico, nem todo mundo gosta do bolsonarismo. E beleza, tá, faz parte do jogo. Agora, o que você não pode é achar que o STF tem o direito de acabar com o bolsonarismo porque você não gosta do bolsonarismo, né? E eu entendo, eu sou simpático ao fato de que o PSDB se fudeu completamente com o bolsonarismo. Mas eu sempre falei isso, o PSDB se fudeu antes de tudo porque insistiu na proposta do prudente e sofisticado, né? Ficou lutando com o PT usando todas as armas da esquerda, as possíveis e as não possíveis, as impossíveis, tudo que o PT podia usar para se manter no poder ele usava, e ficava o PSDB lá usando as armas prudentes e sofisticadas e coisa e tal, e lógico que dava merda. O PT não saiu do poder, o PSDB errou, perdeu eleição após eleição. O PSDB lutava contra impeachment do Lula. O pessoal levantava, quando teve o mensalão lá no início dos anos 2000, né? O pessoal queria impeachment do Lula lá no mensalão e coisa e tal. O PSDB, não, que nós somos prudentes e sofisticados. Vamos, o Lula tá deixa o Lula sangrar que na próxima eleição ele cai. E não sei o que lá. E ficaram nessa parada, reelegeram o pinguço corrupto 2 vezes e mais a Janja não, a Dilma, não sei quantas vezes, né? Então, ou seja, esse é o problema, né? Quem matou o PSDB não foi o Bolsonaro, quem matou o PSDB foi o próprio PSDB.
ao ficar nessa postura de que, ai não, somos prudentes e sofisticados. E aí o pessoal toma as dores do PSDB, porque acha que o PSDB poderia contribuir muito para o Brasil, e eu concordo que houve uma época... Bom, o PSDB sempre foi melhor do que o PT, tá? Sempre foi melhor do que o PT, ninguém tem dúvida disso. O problema é isso, cara, estratégia eleitoral é estratégia eleitoral. O PSDB nunca teve uma figura carismática como o Bolsonaro, e esse é o problema. Achar que o Zé Serra, mesmo o Fernando Henrique Cardoso ganhou porque fez realmente uma gestão econômica muito boa na época do Itamar Franco, depois se reelegeu por conta do fim da inflação. Para quem não viveu a época da inflação, realmente foi um alívio enorme o fim da inflação no Brasil. A gente conseguiu resolver esse problema graças ao Fernando Henrique Cardoso, realmente. Mas foi um caso excepcional. O Fernando Henrique Cardoso nunca foi uma pessoa carismática. Aí depois tentou José Serra, a porra. O Geraldo Alckmin, picolé de chuchu, Aécio Neves, porra, para com isso, não tem jeito, cara. O PSDB queria perder a eleição, a impressão que dá é essa, né? E uma hora o povo brasileiro percebeu que, porra, não tem jeito, cara. Não tem esse negócio. Aí apareceu o Bolsonaro com o discurso correto, com jeitão de povo, com jeitão de tiozão, e pronto, e ganhou o pessoal todo. É que esse pessoal não entende. Eles acham que a política é uma coisa bonitinha, que as pessoas vão pelas ideias. Não vão. Assim, nós que somos interessados por política, nós que discutimos política aqui, a gente ainda tem alguma coisa que ir pela ideia da pessoa, pela a pauta que a pessoa está propondo, né? Mas o grosso do povo brasileiro não está nem aí, cara. O grosso do povo brasileiro olha para a pessoa, vê se identifica com a pessoa e acaba votando nela. E o Bolsonaro tem esse ar de tiozão que pô, o Aécio não tem, que o Alckmin não tem. Tanto o Alckmin, quanto o Aécio, quanto o Zé Serra e o Fernando Henrique Cardoso cheiram a aristocracia, a elite econômica e coisa e tal. E, de novo, esse é o problema, né? O pessoal enxerga isso como uma coisa falsa e estão meio que certos, né? Realmente, esse pessoal não é ligado ao povo. No final das contas, o povo tem essa sabedoria. Vou botar em alguém parecido comigo, porque ele tem mais chance de fazer a mesma coisa que eu faria no lugar lá, né? Enfim, o Barroso e essa elite aristocrática socialista de Brasília não gostam do Bolsonaro porque justamente o Bolsonaro representa uma alternativa para eles. Eles não querem isso, eles querem ser alternativa, né? Então ele falou aqui que foi uma frase infeliz sobre derrotar o bolsonarismo. Cara, ele fala como se fosse um pequeno erro, mas, aliás, sinto muito, foi muito ruim. Eu fui nesse congresso da Uni a convite, eu não ia, mas a menina ligou para minha secretária-geral, disse que o clima era harmonioso, a questão das plataformas, e o tema do evento era a questão das plataformas digitais. E ao subir no palco para discursar, porém o presidente do STF disse que ouviu envolto a gritaria a ponto de não conseguir ouvir a própria voz. Comecei a gritar para ver se conseguia falar. A certa altura desisti e comecei a falar. Para vocês estarem aqui, a gente derrotou a ditadura, derrotamos a tortura, derrotamos a censura. E aí falei, nós derrotamos o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz. Primeiro porque nós dava a impressão de que foi o Supremo e que queria dizer a sociedade brasileira. Barroso, você já ouviu falar a teoria do ato falho do Freud? O ato falho do Freud diz exatamente isso. Às vezes a gente fala umas coisas, quando a gente fala coisa errada, é justamente a gente está querendo dizer aquilo que a gente quer dizer de verdade. No fundo você queria dizer isso. Você não é agora, não, foi sem querer, eu não queria, e coisa e tal, mas você reconheceu que nós foi o STF, evidentemente, né? E segundo, eu nunca fulanizei o debate. Porra, Barroso, para com isso, né? Aquilo foi, de certa forma, um desrespeito com milhões de pessoas que haviam votado no presidente. Aí fiz a única coisa que a gente deve fazer quando comete um erro, pedir desculpas e coisa e tal. Porra, para com isso. Enfim, o Barroso tá sentido. Barroso sentiu. E tá certo em sentir. E ele sabe que está muito perto de ser culpado pelos problemas que eles estão se metendo, né? Quando o STF como um todo entrou nessa campanha para destruir o bolsonarismo, eles foram impulsionados pela bolhazinha lá em torno deles. A bolhazinha em torno deles, não, o bolsonarismo é totalmente inaceitável, não podemos aceitar o bolsonarismo, ditadura, não sei o que lá, e coisa e tal. Em momento algum, esse pessoal parou para pensar, para ouvir realmente o que o povo brasileiro pensa. E o povo brasileiro falou, o povo brasileiro foi às ruas, eles não ouviram porque não quiseram, porque eles achavam mais confortável para retomar, não, para trazer o Aécio de volta, não, vamos fazer a pacificação do Aécio e não sei o que lá, não, vamos trazer de novo o PSDB e não sei o que lá, achavam que destruir o bolsonarismo seria a solução para esse tipo de coisa, né?
e se ferraram no final das contas. Porque, de novo, eles estão na visão antiga da deformação centralizada, de achar que eles controlam o discurso do povo, que o discurso do povo é uma repercussão do que eles falam na elite. E não é mais, não existe mais isso. Hoje o povo fala entre si e não tem mais esse papo, né? Então sim, é lógico que foi uma frase infeliz, mas não foi uma frase infeliz por acaso. Ô Barroso, tu tava num congresso da Uni, meu amigo. Ah, mas eu nem ia no congresso. É, mas nem ia, mas foi, né? Nem ia, mas foi. Então, ou seja, você foi de propósito. Você tava num palanque, você tava falando politicamente. Isso é motivo de impeachment de ministro do STF. Lembra que eu sempre falo para vocês, esquece impeachment de ministro do STF por decisão em voto. Decisão, voto que o ministro tomou, não pode ser motivo de impeachment pela questão do chamado, entre aspas, crime de hermenêutica que não existiria, que é a definição uma definição doutrinária no Brasil, né? Agora, o caso do Barroso ir na Uni, isso ninguém obrigou ele a ir na Uni, isso não é uma decisão dele. Ele foi porque ele estava empolgado. Ele foi porque na bolha dele tava todo mundo, vai lá Barroso, vai lá Barrosão, vai na Uni Barrosão, fala merda na Uni Barrosão. E esse pessoal tava nesse sentido, né? Aqui, ó, aí ele fala aqui, ó, redução de penas do golpe, as penas do golpe foram elevadas, né? Redução não seria capitulação do STF, mas o que ele está falando aqui é justamente de unir a consunção do crime de golpe de Estado com o crime de tentativa violenta de derrubar o Estado Democrático de Direito. Isso é uma idiotice, porque isso já era obrigação deles fazer isso. Eles que não quiseram fazer a consunção disso daí. Qualquer aluno de direito sabe que essa história aqui é uma idiotice completa, que eles já deviam ter feito a consunção desses dois crimes desde o início. É que, de novo, esse julgamento não é um julgamento jurídico, é um julgamento show, é um espetáculo, é um julgamento espetáculo, em que eles estão tentando dar uma lição para o povo brasileiro. Vocês não podem ser bolsonaristas, tem que votar no Lula e no Aécio, tem que votar no PT e no PSDB, que a gente controla, que é tudo aqui controladinho, não pode gostar de outras pessoas fora do que a gente autorizou previamente. Então, ou seja, esse é o discurso que esse pessoal quer passar para a população brasileira. E se ferraram, se queimaram muito. Está arriscado esse mané aqui ter estourado o STF, ter destruído a justiça brasileira. Nunca mais o STF vai ter a credibilidade que um dia já teve antes desse idiota ter sido eleito presidente do STF. Ele e o Alexandre de Moraes. Os dois embarcaram nessa caça às bruxas ideológicas, né, que não pode gostar do Bolsonaro e coisa e tal, estão quebrando a justiça. Aliás, esse é um erro da justiça brasileira que não vem desses dois, tá? Eu sempre critico muito a justiça brasileira porque ela sempre teve essa pauta, essa pegada ideológica, não que a justiça vai resolver os problemas do Brasil. Igual eles falam, né? Não que temos que decidir a favor da parte hipossuficiente, como se a justiça fosse um mecanismo de justiça social. Se você falar com 10 juízes, 10 vão dizer para você que sim, a justiça tem que fazer justiça social e temos que ajudar o hipossuficiente, não sei o que lá. Quando não, quando você faz esse tipo de coisa, você prejudica o mais pobre. A justiça tem que ser neutra, não é balela os princípios da justiça de isenção completa. Porque se você toma um lado, sabe o que acontece? No mercado, né, na sociedade normal, isso é compensado do outro lado. É o que eu falo para vocês. À medida que a justiça trabalhista começa a dar ganho de causa para o empregado, ai, tadinha do empregado, o patrão é um filho da puta, o empregado é pobrezinho, então temos que dar indenização para o empregado. Aí sabe o que acontece? A empresa bota lá na planilha dela e, caramba, temos um risco trabalhista aqui de X, temos que reduzir o salário de todo mundo nessa profissão porque a gente tem um risco trabalhista depois. Aí você está fudendo milhares de pessoas achando que está ajudando um empregado, porque o patrão é filho da... o patrão é filho da puta, né? O empregado é filho da puta também, é todo mundo filho da puta nesse mundo. Não tem ninguém bonzinho por aqui, né? Aí, ou seja, a justiça brasileira, toda a estrutura, o ordenamento jurídico brasileiro, advogados, juízes, procuradores, essa turma toda acha que vai usar a justiça para fazer justiça social. E não! A justiça é um instrumento, é um serviço que é prestado para a sociedade, que deveria ser isento. Isso é uma verdade absoluta. Não se pode tentar fazer justiça social usando a justiça, porque você joga a justiça na lata do lixo. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. E o seu Barroso está fazendo exatamente isso com a justiça brasileira, né?
Aqui, ó. A hipótese de Barroso para redução de penas. Ele está falando sobre a consunção dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Cara, isso já deveria ser a consunção, isso já é determinado pelas regras de direito penal. Nunca que esses dois crimes deveriam somar as penas. Sempre deveria ser junto. Só que isso daqui, se fizer isso, vai reduzir a pena do Bolsonaro de 27 para 21 anos de cadeia. Isso não faz diferença nenhuma. Isso não é diminuir pena. Isso daí não tem lógica nenhuma, né? Se foi isso que ele está falando de redução de pena, não vai aliviar absolutamente nada para ele. Ele pode dar adeus aos apartamentos que ele tem lá em Miami, porque ele vai entrar nessa rodada também muito em breve. Mas o clima da entrevista foi o Barroso chorando. O Barroso chorou muito. Quem sabe tem expectativa disso acabar avançando. O Congresso passando uma anistia ampla, mesmo que o substitutivo do Paulinho da Força seja um substitutivo de merda, a oposição apresenta o substitutivo dela, um substitutivo real, para realmente anistiar as pessoas, aprova esse outro, e vamos ver o que acontece no STF. Duvido que o STF barre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.